agora aqui revisar o conteúdo. Preposição, crase, gênero do substantivo e número do substantivo. Ele tem aqui na primeira questão, classifica os substantivos de acordo com a legenda. Vocês vão botar 1 para epiceno, 2 para sobrecomum, 3 para comum de dois gêneros. Lembrando que, quando é que um substantivo ele é epiceno? Quando está se referindo a animais. Quando é que ele é sobrecomum? Quando vai vir com o artigo e ele não vai modificar. Eu vou usar tanto o substantivo junto com o artigo, tanto para o masculino como para o feminino. E o comum de dois gêneros, ele também vai acompanhar o artigo, mas ele vai poder modificar o artigo. O artigo ou eu vou mudar para O ou eu vou mudar para A. Então, girafa, selvagem, canguru. Girafa é um animal. Então, lembre-se, o que é que eu me refiro ao animal? Quando eu digo selvagem, eu posso dizer o selvagem e a selvagem. Eu modifiquei o artigo O e o A. Lembrem da informação. Canguru é o quê? Agente, o agente, a agente. Testemunha, a testemunha, o testemunha, eu não mudo o artigo, então é o quê? Então, são dicas que comecem a prestar atenção. Segunda questão, ele pede o quê? Identifique nos substantivos compostos o que se pede e depois faça o plural deles. Tem um nome aí, vocês vão dizer no substantivo aí, nesse substantivo composto, na palavra paralama. Para é substantivo, é numeral, é verbo, é adjetivo, é uma palavra invariável. Atiaval, que é uma palavra invariável, é aquela que não vai modificar, que não vai para o plural e nem para o singular, nem para o masculino, nem para o feminino. Preposição também ou palavras repetidas. Então, vocês vão olhar no substantivo composto, eu tenho paralama. E depois vocês vão passar para o plural, olhando a regra. Eu tenho paralamas. Para é o quê? É um verbo, do verbo parar. Lama é o quê? É um substantivo. Então, olhem a regra. Quando é verbo mais substantivo, quem é que vai para o plural? Olhem as regras ao lado e vão fazendo. Alto relevo. Alto é uma palavra invariável. Relevo é um substantivo. Então, vocês vão lá e olha, quando é uma palavra invariável mais um substantivo, quem é que vai para o plural? E assim vocês vão fazendo com as demais questões. Vamos agora para a próxima folha. Terceira questão. Ele pede: circule do quadro os substantivos que possuem deixa eu voltar aqui, para eu poder ver o que é que ele está pedindo. Vamos substituir no quadro os substantivos que possuem a mesma forma para o singular e plural, e depois passe os outros substantivos para o plural. Quais são nesse quadro aí as palavras? Vamos aqui para os quadros, para esse quadro. Nesse quadro aqui, quais são as palavras que ele vai ser utilizado, tanto no plural como no singular, mesma forma. Então, vocês vão circular aí. E as palavras que não é utilizado da mesma forma no singular e no plural, vocês vão passar. Por exemplo, jornal. Existe o plural de jornal ou eu uso jornal para o plural e para o singular? Se eu usar ele para as duas coisas, eu circulo. Se não, eu vou passar ele lá para o plural. Lápis. Existe o plural de lápis? Então, se não existir, eu vou circular. E aí, se existir, eu vou escrever lá. Ele diz: circule no quadro substantivo que possui a mesma forma do plural e no singular. Lápis, eu vou usar lápis tanto no singular como no plural. Então, eu vou fazer o que com ele? Vou circular. Jornal, eu vou usar de uma forma no singular e de outra forma no plural. Porque o plural de jornal é jornais. Então, eu vou escrever aí do lado, passando para o plural. E assim você vai fazer com as outras palavras.
Vamos agora aqui para a quarta questão. Leia a informação e depois use o acento grave onde for necessário. Ele diz, crase é a união da preposição a com o artigo a. Ela é marcada pelo acento grave a mais a, que vai formar o a craseado. Não usa crase, veja as regras. Na atividade anterior, lá do começo da semana, ele dizia as regras quando deveria utilizar. Hoje eu vou dizer quando não utiliza. Antes do artigo um e uma não usa crase. Antes de verbo no infinitivo, como os verbos que terminam em a, como andar, amar, correr, que termina em e ir, que termina, subir, que termina em i. Antes de palavra também no masculino, nós não vamos utilizar a crase sobre a letra A, porque a palavra vai estar no masculino. Antes de pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós e eles, quando o pronome for pessoal, nós não vamos utilizar crase também, se vier antes. Antes de pronome de tratamento, como você e senhor, com exceção de senhora, senhorita e dona. Se vier o a, vou dar essa carta a você. Esse a não tem crase porque vem com o pronome de tratamento você. Quando a vem antes de uma palavra no plural, também nós não utilizamos a crase. E em expressões de palavras repetidas, vou ficar cara a cara. Esse a não há crase porque as palavras são repetidas. Então, vocês vão ler as frases e vão utilizar a crase. Lembre das regras de quando nós não podemos utilizar a crase. Então, pessoal, beijos e faça atividade e realize com atenção.